E agora, dando sequência, passo a palavra ao doutor César Magalhães, membro da diretoria da Associação de Amigos dos Deficientes Visuais, a ADV. Com a palavra. Boa tarde a todos. Tem o áudio. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli a oportunidade de participar e de colaborar com esse tão importante julgamento. Boa tarde a todos. Meu nome é César Asca Magalhães, tenho 57 anos, cabelos grisalhos, sou uma pessoa com deficiência visual, ex-aluno de um centro de ensino especializado, aqui representando, inclusive, esta comunidade através de sua associação, representando também várias entidades, todas as entidades onde os cegos são dirigentes aqui em Brasília, se veem representadas na minha fala. E esse grupo hoje forma o MDV Brasília, e tenho muito orgulho de falar por essas pessoas. Sou militante de direitos humanos aqui no Distrito Federal, concluindo o meu 4º mandato como conselheiro titular de direitos humanos. E falar sobre esse tema é falar sobre a minha própria trajetória de vida e sobre a minha própria trajetória na luta por direitos humanos. Fui aluno do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais em 2005. Naquela época, já havia 13 anos, 14 anos, na verdade, em que eu era deficiente visual e que havia abandonado minha faculdade e me recolhido a ficar em casa, convivendo apenas com a família. Após 6 meses naquela escola, adquiri a autonomia necessária para retomar os meus estudos, me formei e pude correr atrás dos meus sonhos. Então, quando eu ouço aqui esse estigma que tentam colocar em nós, pessoas cegas, como se fôssemos segregados, e nas nossas instituições de ensino, como se essas fossem instituições que nos separam do restante da sociedade, e aí cabe um esclarecimento, senhores ministros, ao público lá fora que nos ouve. As falas que me antecederam fazem parecer que aqui estamos discutindo outra coisa. Estamos discutindo a existência ou não de manicômios, de presídios, de internatos, e não de instituições de ensino. O ato de educar é o ato de incluir. Escolas não segregam, escolas não excluem. Escolas educam. E essa educação também nada tem a ver com o capacitismo tão repetido aqui também. Trata-se da nossa autonomia, de aprender a usar uma bengala para poder se locomover com autonomia, de aprender a nossa grafia, que é o braille, de aprender a ler através de áudio, da nossa interação com o nosso computador, com o nosso smartphone e de tantas outras coisas que nos garantem uma luta pelos nossos sonhos. E isso nada tem a ver com capacitismo. Essas instituições que aqui estão sofrendo esse estigma repetidas vezes, nas redes sociais também, e quando nós as defendemos, somos estigmatizados também. São instituições que garantem às crianças cegas a educação precoce, a estimulação precoce, que justamente lhes garante o direito à educação no mesmo nível das outras crianças, no mesmo nível de cognição das outras crianças. Nós, pessoas com deficiência, que somos os principais interessados nessa política, viemos lutando desde 2005, pelo menos que eu presenciei. Porque em 2005, quando fui aluno daquela escola, a nossa luta já era pela construção de um novo centro de ensino especializado, de uma nova escola especializada com equipamentos melhores, que pudesse nos atender melhor, que pudesse receber mais pessoas. E essa luta continua até hoje. E aí eu cito momentos importantes dessa nossa luta.
nós, em 2000 e... Me desculpe a emoção, ministra, porque falo da minha própria trajetória também. Em 2008, a gente já lutava no Plano Nacional de Educação pela palavra preferencialmente, que aqui hoje foi citada, e foi substituída por exclusivamente, quando o assunto trata da matrícula de pessoas com deficiência no ensino regular. O ensino regular e o nosso direito de se matricular numa escola regular é uma de nossas lutas. Um direito inalienável, como disse um colega aqui anterior na audiência de ontem, o Misael, e gostei muito do que foi dito. Mas esse é apenas um dos nossos direitos que não pode ser confundido com o nosso direito de escolha e com o nosso protagonismo. A nossa luta por inclusão não se resume ao direito de ser aceito na escola das outras crianças, na escola das outras pessoas que não têm deficiência. Até porque nós temos também o direito de conviver com outras pessoas com deficiência. E isso não caracteriza segregação. Quem afirma isso não conhece a nossa história, não conhece a nossa luta, não conhece toda a trajetória do movimento de pessoas com deficiência, que, inclusive, garantiu a palavra preferencialmente em nossa legislação. Aceitar é muito pouco. Nos coloca numa relação de desigualdade, onde quem aceita se coloca como superior. E isto não é inclusão, isto é integração. Em 2011, foi justamente o movimento das pessoas com deficiência, apoiado pelo restante da sociedade, que impediu que os gestores do MEC, à época, fechassem o Instituto Benjamin Constant e o Instituto de Surdo, tão importantes para a nossa comunidade. Os gestores do MEC, à época, ao contrário do que diz o autor da petição inicial, não faziam uma política que nos agradava. Essa política vinha de cima para baixo, ditada através de publicações no site do MEC. Não eram nem decretos e portarias, eram publicações, e que nasciam sem nenhuma discussão com o segmento de pessoas com deficiência. E a toda hora tínhamos que nos mobilizar para garantir os nossos direitos e o nosso protagonismo. Em 2012, na Conferência Nacional das Pessoas com Deficiência, foi outro desses momentos que eu testemunhei, que eu participei. E esta Conferência das Pessoas com Deficiência tinha justamente como tema um olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, perspectivas e desafios. E naquele momento, uma Conferência Nacional de Pessoas com Deficiência, que veio debatendo primeiro nos municípios, depois nos estados e desembocou nesse evento nacional, o MEC e seus gestores puderam pregar essas ideias de que fechar nossas escolas especializadas era melhor para nós, mas foram derrotados, porque o nosso protagonismo imperou, e se olharem as propostas aprovadas naquele evento, que é o mais representativo do nosso segmento, isso está muito claro. Em 2013, de novo, tivemos que lutar pela meta 4 do Plano Nacional de Educação, justamente para garantir essas diretrizes da educação especial que contemplem as necessidades do aluno e não a garantia de número de matrículas. Nós não lutamos por estatísticas, nós lutamos por inclusão de verdade. E em 2014, peço que exiba, durante a minha fala e o pessoal do cerimonial, as imagens que enviei. Porque essa manifestação, em 3 de dezembro de 2014, Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência, estampa justamente essa nossa luta, esse nosso protagonismo em defesa das nossas instituições, aquelas que realmente promovem a inclusão de pessoas com deficiência. Eu gostei muito da apresentação que terminou o debate no período da manhã de hoje, colocando pessoas com deficiência, dizendo da importância dessas instituições de ensino na vida destas pessoas. Porque aqui ficou ouvindo pessoas que nem sequer se aproximam de nós
usando estruturas de cargo, estrutura de equipamentos públicos para agredir e tentar negar uma história de luta e de protagonismo que, inclusive, é tão importante, de um direito fundamental, o direito humano a uma educação de qualidade, a uma educação que nos garanta correr atrás dos nossos sonhos, como cidadãos, como pessoas, como seres humanos. Por isso, eu imploro aos senhores ministros, olhem com muito carinho para o que vão julgar, para o que vão decidir, não retirem de nós essas instituições que eu volto a repetir. Escolas não segregam, escolas educam. Escolas não são para que as crianças aprendam a não gostar da escola, como o Misael falou do caso do seu filho e de muitos outros que a gente conhece. Escolas são para que as pessoas realizem seus sonhos, tenham contato com o conhecimento humano e possam seguir sua vida como cidadãos plenos. Isso é inclusão. Graças. Agradeço ao doutor César Ascar Magalhães, membro da diretoria da Associação de Amigos dos Deficientes Visuais, a ADV. Registro mais uma vez, prazerosamente, honradamente, a presença do doutor Alcides Martins, subprocurador-geral da República,